Programa Gourmet Up. Oferecimento Empório do Mar e Casa de Carnes Boer. Estamos aqui com mais um gourmet e no programa dessa semana, pessoal, eu, Fádia Chaito, vou ensinar pra vocês um charuto de repolho. O mais tradicional é charuto de uva, né, que é lá da parte do Oriente Médio, mas como aqui no Brasil não temos uma grande opção e não encontramos facilmente folha de uva, a gente adaptou para folha de repolho, tá bom? Então se você quer aprender, vamos acompanhar e vamos para os ingredientes. O que a gente vai precisar, galera? Obviamente, folha de repolho, arroz, sal, óleo, salsinha, carne moída, tomate, alho e um molho de tomate, tá? Como que a gente vai começar esse primeiro processo aqui do nosso charuto? Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente dar um choque nas folhas do repolho, tá bom? Então acompanha aqui para você ver direitinho como a gente tira essas folhas para colocar na panela com água quente. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer um corte em volta desse caule dele, tá? Então seria praticamente um quadrado aqui em volta. Fica mais fácil pra gente soltar as folhas dele sem quebrar, porque a ideia é a gente tirar essas folhas sem elas quebrarem, tá? Porque a gente vai usar ela inteira pra fazer o charuto. Então, ó, feito isso daqui, igual vocês estão vendo aí, um quadrado em volta dele, a gente começa a tirar as folhas. Vamos virar o repolho e eu vou começar na parte, obviamente, que tá soltando primeiro. Então eu venho tirando toda ela aqui, ó. E como eu cortei, ela vai sair inteirinha, tá bom? Então, continuando, a gente volta a ver onde tá soltando o outro lado. Elas sempre estão invertidas assim, tá? Então não tem muito segredo. Agora eu venho tirando toda a lateral. Solto aqui de novo. E assim eu vou tirar todas as folhas dele. Pessoal, na hora que chega nesse finalzinho dele, que as folhas começam a ficar menores, a gente não consegue mais usar pro fim do charuto, tá? Porque pro charuto eu preciso das folhas maiores. Então, na hora que chegou nisso daqui, a gente vai parar de tirar as folhas. Vocês podem cortar, fazer uma salada, fazer um refogado com o restante do repolho, tá bom? Então, esse aqui a gente deixa de lado agora. E agora a gente vai começar a colocar as folhas já na água quente, tá? Então, põe a panela para ferver com água, igual está aqui. Não precisa colocar sal, absolutamente nada nessa água, é só a água mesmo. E agora a gente coloca as folhas de repolho inteira, tá? O nosso repolho está na panela dando aquele choque, lembrando que eu não preciso cozinhar ele por inteiro, tá? Então eu vou mostrar certinho o ponto pra você. O ponto, na verdade, é na hora que essas folhas começam a ficar mais maleáveis. Porque o que acontece com o repolho? O repolho ele é uma folha rígida. Então se eu tentar enrolar meu charuto com ele sem dar o choque, ele vai quebrar inteirinho e eu não vou conseguir, tá? Então a ideia aqui, na verdade, é só deixar essa folha mais molinha pra gente conseguir dobrar e fazer o charuto. Porque a cocção em si, tanto da folha como do recheio, vai ser finalizada já no molho de tomate, tá bom? Então agora vamos para o molho de tomate. Molho de tomate básico, então um fio de óleo. Logo em seguida a gente acrescenta o alho picado. Vamos deixar esse alho dar aquela breve douradinha do jeito que a gente gosta. Molho de tomate. E esse molho, galera, a gente pode diluir ele um pouquinho com água, tá? Porque ele não pode ficar muito espesso, senão não vai cozinhar o meu charuto da forma que deve ser cozido. Então, a gente põe um pouquinho de água, agora vamos deixar só dar uma breve fervida isso daqui e ele já tá finalizado. A consistência dele, galera, tem que ficar um molho bem ralo, tá? Porque você tem que lembrar o seguinte, como a gente vai cozinhar o charuto dentro desse molho, se ele tiver muito espesso, primeiro, não vai cozinhar, o arroz vai ficar cru dentro, porque eu preciso de líquido para cozinhar, não posso ter um molho espesso. E conforme ele estiver cozinhando, esse molho ele vai reduzindo, então no final ele vai engrossar, tá? Então deixa ele bem ralinho, igual vocês viram aqui, ó. Pode diluir bem, tá, o molho de tomate, não tem problema. E aí é o ideal pra gente cozinhar esse charuto. Então agora vamos para o recheio do charuto. No recheio eu vou utilizar o arroz, carne moída, tomate, salsinha e sal, tá? Seria esses os ingredientes. Então vamos misturar tudo isso. Na Casa
Casa de Carnes Boer você encontra todos os cortes de carnes bovinas das melhores marcas, além de carnes suínas, aves e linguiças artesanais de dar água na boca. Tudo bem fresquinho. Aqui você escolhe tudo para o seu churrasco e pode encomendar deliciosos assados aos domingos. Amplo estacionamento e ótima localização. Rua Otimismo, número 174, Jardim Boer, em Americana. Telefone 3468-3688. Casa de Carnes Boer. Excelência no atendimento, procedência e qualidade. A Peixaria Empório do Mar tem uma grande variedade de peixes frescos e congelados de água doce ou salgada. Os produtos são embalados a vácuo para garantir a preservação do peixe com mais qualidade e sabor. Na Empório do Mar, você também encontra frutos do mar, comida japonesa e peixes assados aos sábados e domingos. Rua Paraná 206, Jardim Colina, Americana. Fone 3621-6040. Empório do Mar. O melhor do mar está aqui. Então, pessoal, vamos misturar tudo. Pode pôr tudo independente da ordem, tá? Não tem problema. Então, o arroz, carne moída, tomates picados, cheiro verde e o sal. Feito isso, agora é só misturar todos os ingredientes. Mão devidamente limpa, tá? Não tem problema algum mexer com o alimento desde que as mãos estejam limpas, então só misturar. Na hora que todos os ingredientes, galera, já tá tudo misturadinho, incorporadinho, ó, não precisa mais mexer, tá? Então agora a gente já espera a nossa folha finalizar e começa a rechear. Então, pessoal, deu o tempo do repolho aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele fica transparente, como vocês estão vendo aí, ó. E ele fica bem molinho, tá? Bem maleável. Então é isso que a gente precisa pra começar a enrolar o nosso charuto, tá bom? Então como que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vem aqui na tábua. Primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar esse caule mais duro dele, tá? Esse caule fica estranho pra gente enrolar, pra comer, então a gente retira ele fora. Vamos utilizar somente as extremidades, tá bom? Então eu venho aqui, ó, tiro ele. Certo? Que seria essa parte mais durinha do repolho. E vou usar as folhas. Como é que eu vou fazer aqui agora? Dependendo do tamanho da folha, por exemplo, essa que é uma folha maior, eu posso partir ela aqui no meio. E eu vou usar os dois lados para enrolar o charuto, tá bom? Se for uma folha menor, aí tem que ser ela inteira, mas vocês vão ver aqui o tamanho dela. Dependendo do tamanho, eu falo pra vocês a hora que é ideal a gente enrolar inteira e não cortar, tá bom? Então como é que vamos fazer agora? Agora a gente pega o recheio, não precisa ser quantidade grande, tá? Essa quantidade que vocês estão vendo tá o suficiente, senão depois ele vai crescer e vai estourar a folha, porque lembra que tem arroz que vai dobrar de tamanho. Agora a gente começa a enrolar. Dobra essa primeira parte, dobra aqui e dobra aqui. E agora é só eu vir enrolando ele até o final da folha. E assim eu vou fazer com todas as folhas de repolho. Então, pessoal, enrolamos os charutos. Qual que é a próxima etapa agora? No fundo da panela que vocês vão cozinhar ele, coloca as folhas que sobraram. As reparas que a gente tirou, as rebarbinhas, coloca no fundo da panela antes de colocar o charuto, tá? Por que que a gente faz isso? Para não ter o risco do charuto pregar no fundo. Então, se porventura alguma coisa grudar no fundo, vai ser essas folhas que a gente colocou e não o nosso charuto, tá bom? Então agora a gente vem, forra todo o fundo da panela. Feito isso, é só colocar os charutos. Lembrando que sempre colocar a parte que a gente fechou, no caso o finalzinho dele, para baixo, tá? Para não ter o risco de abrir. E vocês vão colocando eles todos arrumadinhos assim, igual eu tô fazendo, porque é isso que vai segurar o meu charuto para na hora que começar a ferver ele não abrir. Colocou eles, próxima etapa é a seguinte. Então, pessoal, como que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma pequena porção de molho, só mais para forrar o fundo mesmo, tá? Não precisa cobrir eles nesse primeiro momento.
E aí agora vocês vão pegar um prato que aguente temperatura, toma cuidado nessa hora, tá? Pega um prato que vocês sabem que aguenta uma temperatura e a gente vai colocar o prato em cima desses charutos. Pra quê? Na hora que o molho começar a ferver, não tem o risco deles subirem, então é um peso que a gente vai colocar em cima, tá? Se tiver algum outro material aí, até mesmo plástico resiste bem, porque na verdade a temperatura interna aqui não vai ser tão alta. Então se for um prato de plástico, aqueles mais firmes, também dá certo, tá? É menos arriscado do que de repente você colocar algum vidro que não aguente esse vidro trincar. Mas a maioria dos nossos vidros hoje em dia, ele resiste bem à temperatura que vai chegar aqui. Então a gente coloca agora aqui em cima. E agora você termina de colocar o molho em toda a panela. Feito isso, pessoal, agora a gente pega um outro recipiente com água dentro e a gente vai colocar em cima desse prato, só para dar mais um apoio e não ter o risco do prato ficar balançando na hora que tá fervendo e os charutos mexerem, abrirem e tudo mais, tá? Então, feito isso, agora é só a gente levar ao fogo. Lembrando vocês, galera, esse finalzinho aqui, ó, que a gente colocou pra baixo pra não abrir, tá? É interessante vocês prestarem atenção nisso na hora de colocar, porque ele é essencial nessa hora. Então, aonde ficou o finalzinho do que a gente enrolou, sempre pra baixo na hora que cozinhar, pra vocês terem esse resultado final, que é ele fechadinho, tá bom? E seria basicamente isso, tá? Ele por si só, ele já é um prato bem bonito, tá? Então, em relação à decoração, se você quiser jogar um pouquinho de cheiro verde ou colocar uns galinhos igual eu coloquei aqui no cantinho, pode colocar, mas ele já é bonito só ele mesmo assim, ó. E é um prato fácil, é um prato econômico. Como vocês viram aí, seguindo as dicas que eu dei, não tem erro, tá? Não tem como errar, porque ele é muito simples mesmo de fazer, tá? E se porventura sobrar o recheio dele, aquela carne com arroz que sobra, eu não sei o que fazer com isso, cozinha, faz um arroz temperado ali, uma coisa diferente ali, que dá certo também, tá? Então não perca o recheio caso sobrar. E seria basicamente isso, pessoal. Então eu espero que tenham gostado da receita. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, como eu gosto sempre de lembrar e repetir, pode mandar para as redes sociais que seguem aqui embaixo, que a gente esclarece qualquer tipo de dúvida, tá? Se você tem uma receita aí e quer fazer aqui no Gourmet, manda essa receita para nós aqui também no WhatsApp que segue aqui ou na própria rede social. As melhores receitas a gente vai realizar aqui no programa junto com você. Então você vai vir aqui cozinhar comigo e me ensinar uma receita aí de tradição de família, tá bom? No mais, galera, espero que tenham gostado. Até o próximo Gourmet. Continuem assistindo que tem muito mais por vir por aí, tá bom? Então tchau, tchau e obrigado mais uma vez por todos que assistem o programa e até mais. Tchau, tchau. Programa Gourmet Up. Oferecimento Empório do Mar e Casa de Carnes Boer.